E eu quero ler com vocês Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 31, de 1 a 8, que diz assim: depois disso, Moisés falou ainda estas palavras a todo Israel: tenho 120 anos, glória a Deus, vou chegar lá, já não posso mais ir aonde quero. E o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus atravessará na tua frente. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que a possuas. Josué atravessará na tua frente, como o Senhor disse. E o Senhor lhe fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhe fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Então Moisés chamou, esse é um ponto. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la como herança. O Senhor é quem vai à tua frente, Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Glória a Deus pela palavra dele. Interessante que eu costumo muito pregar sobre Moisés, sobre Davi, e depois eu vi que a gente fala muito pouco sobre Josué. Josué, o nome dele anteriormente era Oséias, que significava salvação, que significa salvação. E depois Deus muda, através de Moisés, o nome de Oséias para Josué, que sabe o que significa? A diferença é que se torna Deus é a salvação. Então anteriormente Josué, salvação, era pelo seu braço, pela sua força, né, Oséias. Depois Deus diz a ele: agora será Josué, porque eu sou a salvação, amém? Então Josué passa a ter um protagonismo maravilhoso. Ele toma o lugar de Moisés, ele andou junto com Moisés durante os 40 anos, e com certeza aprendeu muito, viu tantos milagres. E eu imagino, como eu disse em julho, que não foi fácil para Josué ocupar esse lugar, não é? Não foi fácil para Josué aceitar que o homem que tirou o povo do Egito, o homem que foi diante de Faraó 10 vezes, o homem que podia ter sido morto por Faraó, o homem que Deus usou com seu cajado para abrir o mar vermelho, não entraria na terra da promessa, e ele seria o substituto. Não deve ter sido fácil para ele, né? Então nós vemos Moisés concluindo a sua jornada de liderança, e Deus não terminava com Moisés. Deus não termina quando o homem para, Deus continua, amém? A gente sabe que Moisés foi tirado, mas o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus continua, né? Então Josué, como novo líder para conduzir o povo à terra prometida, ele já começa com o entendimento que faz toda a diferença. O seu nome não é pela minha força que nós vamos conquistar essa terra. Não sou eu que salvo esse povo, é Deus que salva, é Deus que faz. E o nome Josué é de onde vem o nome Jesus, salvação. Então eu estava estudando e pensando, esse texto que eu li, Deuteronômio 31, fala muito sobre as fases da vida, da nossa vida, as fases que nós vivemos em nossas vidas. Todos nós, querendo ou não, gostando ou não, enfrentamos mudanças, amém? Elas são, como se diz, nós não podemos escolher, faz parte do processo de Deus nas nossas vidas, faz parte do processo natural.
você nasce, você é bebê, depois você se torna um pré-adolescente, um adolescente. São fases, são mudanças. E cada fase tem os seus desafios. E é assim na nossa vida. É assim na sua vida. Cada fase da sua vida, você vai ter desafios, você vai ter mudanças, você vai ter portas que precisam ser abertas, você vai ter portas que precisam ser fechadas, né? E para isso nós precisamos de estrutura. Então por isso que Deus fala Moisés fala para Josué, seja forte, seja corajoso. Uma coisa que me chamou a atenção é que tanto Deus como Moisés não fala para Josué, tenha fé. Vocês notaram isso? Eu falaria, eu disse, tenha fé, vai, Deus está com você, né? Por que Deus não fala isso? Porque Josué já tinha fé. Vocês concordam? Josué havia visto tudo que Deus tinha feito por 40 anos, né? Então ele era um homem que tinha fé. Ele foi um dos espias que viu a terra prometida, e foi ele e Caleb que trouxeram o relato que deu esperança. Os 10 espias trouxeram um relato de dor. Não, nós seremos esmagados por este povo, não tem esperança, nós vamos ser destruídos. Antes a gente tivesse ficado no deserto, mas Josué não. Josué declara, ele e Caleb, vamos, que Deus vai entregar nas nossas mãos, e esses gigantes, esse povo que está ali serão como pão para nós. Nós vamos devorá-los, nós vamos destruí-los. Então, ele tinha fé, então ele não precisava de fé. E algo que eu tenho visto na minha vida, que tem momentos na nossa vida que não é a fé que precisa ser colocada em prática, é a força e a coragem. Vocês vão entender mais. Porque nós precisamos de coragem. Começar pela coragem, né? Para abandonar as coisas velhas, vou trazer bem para o nosso contexto. Para abandonar as coisas velhas das nossas vidas, nós precisamos de coragem para deixar para trás aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não abençoa, aquilo que Deus não tem para nós, e partir para o novo. O novo sempre é muito difícil. O novo é uma conquista, você não sabe de nada. Então precisa de coragem. Por isso que Deus está falando para Josué, você precisa de coragem. Você precisa abrir mão do passado, dos 40 anos que vocês viveram no deserto. Você precisa abrir mão do tempo que você viveu como escravo. Porque agora vocês vão entrar na terra prometida como homens livres. Eles não sabiam o que era isso. Eles tinham experimentado isso no deserto, mas no deserto não tinha ninguém, o deserto era todo deles. Mas aí agora ele ia ter que experimentar algo que ele nunca experimentou. E ele precisaria de quê? De coragem para isso. Coragem para dar um passo, muitas vezes um passo no escuro. Quero ouvir um amém. E eu vejo que Deus, quando quer mudar as nossas estruturas, quer trazer algo novo na nossa vida, é isso que Ele requer de nós. Você precisa de coragem. E a gente fica muitas vezes baseado na fé. Eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Gente, eu conheço muita gente cheia de fé e não muda nada na vida deles. Sabe por quê? Não estou falando que fé não é importante. É importantíssimo, é a base de tudo. Mas porque não tem coragem, porque não tem força. E hoje Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui para nos dar essa força e essa coragem, amém? Para nos animar, para falar que o diabo não vai parar você, as dificuldades não vai parar você, o medo do futuro não vai parar você. E força, que força é essa? Ele não está falando de força física, ele não está falando de força humana. O que ele está falando aqui é de força interior. Gente, infelizmente, a nossa sociedade é fraca emocionalmente. Quando eu fico lembrando
dos meus pais, tios, né? Lá atrás, 40 anos atrás, o que eles viviam, o que eles enfrentavam, nós somos muito fracos interiormente. Eles não tinham as facilidades que nós tínhamos, eles não tinham o acesso que nós tínhamos, eles não tinham o conforto que nós temos hoje, não é? E eu vejo que isso tornou essa sociedade fraca interiormente. E o que Deus está falando para Josué: Josué, você precisa de força interior. Você precisa ser forte nas suas emoções, que é a minha área, né? Eu quero fortalecer, Josué, suas emoções. Fortaleça as suas emoções. E a primeira coisa que fortalece as nossas emoções, sabe o que é, gente? É deixar o passado no passado. Amém? Deixar o passado onde é o lugar dele. Então, nós passamos por decepções, passamos por situações que nós não merecíamos passar, mas que passamos. Nós temos crise com pessoas, não é? Aquelas pessoas nos magoam. Se você quer ser forte interiormente, você precisa ter uma decisão hoje: eu vou perdoar, ninguém vai me parar, ninguém vai roubar a minha força, ninguém vai roubar a minha força. Eu estou dizendo, fala isso: ninguém vai roubar a minha força. Então, o que rouba a nossa força? O diabo usa pessoas, o diabo usa situações, ele começa a martelar na sua cabeça: está vendo isso, está vendo aquilo, né? E faz você tirar os olhos de Deus e colocar no homem. Gente, você sabe que a gente serve a Deus como pastor, vamos fazer há 49 anos, ano que vem a gente faz 50 anos, glória a Deus, não parece não, mas é servindo a Deus. E o que nos manteve fortes? O que nos manteve corajosos para enfrentar tudo que nós enfrentamos todo dia? Sabe o que foi? Porque nós nunca tiramos os olhos de Deus. Nós nunca tiramos os olhos da nossa missão. Nós nunca tiramos os olhos do nosso propósito. Pode estar tudo bagunçado hoje, mas meus olhos estão no Senhor. E eu sei que amanhã ou depois Ele vai pôr tudo em ordem. Amém? Vai colocar tudo em ordem. Quer seja a sua saúde, né? Tem pessoas que passam por dificuldades na saúde e você não entende por quê. Você não sabe por quê. Muitas vezes Deus não te explica o porquê, mas Ele quer que você seja forte e corajoso. Naquela situação Ele está te fortalecendo. Sabe para quê? Para as lutas que virão lá na frente, para situações que você vai enfrentar. Deus nunca fica olhando para o hoje ou para o ontem. Deus está sempre na perspectiva do amanhã nas nossas vidas. Por isso que às vezes a gente não entende por que a gente está passando isso. Por isso que a gente não entende por que nós estamos vivendo essa provação, essa dificuldade. Parece que nada dá certo. Deus está te preparando para as coisas grandes do futuro. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi? Porque quando Deus der aquilo que o seu coração deseja, a glória vai ser dele, não vai ser sua. Não vai ser Oséias conquistando. Estão me entendendo, igreja? Então muitas vezes nós ficamos presos naquilo que é antigo, no passado, nas situações não perdoadas, né? Todos nós temos. A vida é feita de relacionamentos. E a gente fica fixado naquela situação, me magoou, e passa. Eu estava conversando com uma pessoa agora, estava falando para ela como as pessoas às vezes passam por uma situação no casamento, né? É traída, é isso, aquilo, e a pessoa não consegue sair daquilo. Passa 5, passa 10 anos, ela não consegue dar o próximo passo. Por quê? Por que ela não tem força? E essa pessoa que eu estou falando, o marido não abandonou, casou de novo, já está com a vida feita. Ela está namorando, tem um noivo maravilhoso, mas não quer casar. Sabe por quê? Por quê? Porque ela não sabe receber o novo.
porque ela ficou lá atrás. Ela ficou vivendo como Oséias. Salvação vem do meu braço. Por que eu perdi meu marido? O que eu fiz que eu perdi meu marido? Ao invés de soltar, dizer: Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para minha família, eu vou crer, vou entrar e vou viver o melhor de Deus. Nós precisamos olhar para o futuro. Quero ouvir um amém. E eu tenho aprendido, gente, para que nós possamos olhar para o futuro, nós precisamos estar bem resolvidos no presente. E eu percebo, atendendo as pessoas, de que ou as pessoas estão presas do passado, ou as pessoas estão totalmente envolvidas, sonhando com o futuro. Olha, você falou que não é para viver no futuro. Não, é diferente. Eu posso sonhar com o futuro, mas eu preciso viver o presente. Amém? Eu preciso olhar para aquilo que eu estou vivendo, aquilo que Deus está me permitindo viver, e resolver o que eu preciso resolver. Quero ouvir o amém. Aí eu tenho para vocês algumas lições importantíssimas nesse texto aqui. Quais são, bispo? A primeira, que eu já falei, Deus não fala para Josué ter mais fé, mas Deus fala para Josué: Josué, ponha sua fé em ação. Tem uma música assim, né? Como é que é? Quando eu colocar minha fé em ação. Então hoje eu estou aqui para sacudir você. Não basta ter fé, sua fé precisa ir para a ação. Fala para o seu irmão: ação. Fala para o seu irmão: ação. Vamos pôr nossa fé em ação. Vamos dar os passos que Deus quer que a gente dê. Como eu disse, Deus não estava falando de força física para ele, estava falando de resistência interior. Você precisa buscar isso. Senhor, eu quero ter resistência interior. Senhor, eu quero limpar o meu interior. Eu quero ter força. Eu não quero guardar nada aqui que roube a minha força. Gente, se fosse para eu e Robson desistirmos por causa dos problemas, a gente não estaria aqui. A gente já tinha desistido há muito tempo. Há muito tempo, não é? Mas nós nunca desistimos. Por quê? Porque nós temos promessa. Amém? Como Moisés tinha, como Josué tinha, você também tem promessas, eu sei disso. Agora, para você viver a sua promessa, você precisa de ter força interior. Você precisa se fortalecer interiormente, emocionalmente. Porque quando eu sou forte no meu interior, eu consigo dominar meus pensamentos, eu consigo controlar meus pensamentos. O diabo não consegue entrar e colocar dúvidas, porque eu tenho a palavra de Deus dentro de mim. Quando a palavra de Deus está dentro de mim, a palavra de Deus é mais forte do que a palavra do diabo. Amém? E aí eu quero dar algumas dicas para você. Como que eu me fortaleço interiormente? A primeira coisa é fortalecendo os seus relacionamentos. Fortaleça seus relacionamentos com as pessoas certas. Tenha pessoas que te apoiam. Eu creio que a Sara Nossa Terra é uma igreja de apoio, amém? Por isso que nós temos as células. Por isso que nós fazemos tanta questão que as pessoas participem de célula. Por quê? Para que ela não fique sozinha. Para que ela não lute sozinha. Então fortaleça seu relacionamento com seu esposo. Fortaleça seu relacionamento com seus filhos. Fortaleça seu relacionamento com seus irmãos, com seus discípulos. Porque na hora da crise, são eles que vão te apoiar. Amém? Fortaleça seu relacionamento conjugal. Como? Orando juntos. Quantos aqui oram com a sua esposa todos os dias? Faça isso. Quem não ora, experimenta. De manhã cedo, a primeira coisa, ao acordar, toma a mão da sua esposa, homem. Você que é o sacerdote, faz nem que for a oração do Pai Nosso. Está valendo. É uma oração maravilhosa. Ah, bispo, eu não sou muito de orar.
na frente dos outros, faz a oração do Pai Nosso. Ora pedindo: Deus abençoa o nosso dia, abençoa o nosso relacionamento, abençoa nossos filhos. Pronto. Isso é relacionamento, é desenvolver seu relacionamento em todas as áreas principais da sua vida. Posso ouvir um amém? Então, o primeiro passo para a força interior é ter relacionamentos fortes. Ser conectado com outros. Ser conectado com seus irmãos, com a sua família. Segunda, resolva suas pendências emocionais. Como eu falei dessa senhora, já se passaram quase 10 anos. Recentemente, uns 3 anos atrás, Deus trouxe uma pessoa nova para ela. Ela ficou noiva. Mas não vai casar, fulano? Não consigo casar. Não consigo, ela está presa lá atrás, está presa na rejeição. Quantos sabem que a rejeição prende? Né? A rejeição prende. Você quer ter alguém presa? Rejeita ela. E eu comecei a falar isso com ela. Eu falei: você não pode, libera essa pessoa, libera o perdão. Ah, eu já perdoei. Não, você não perdoou, sabe por quê? Porque você está presa. Fica na rede social do ex. Fica vigiando onde que ele está, viajou, fez isso, comprou aquilo. Ela não está vivendo a vida dela, está vivendo a vida do outro. Eu lembrei desse caso porque isso exemplifica muito bem. Resolva suas pendências. Você precisa perdoar. Ao sair daqui hoje, escreva uma carta de perdão. É o que eu fazia no consultório. A carta de perdão é a melhor coisa. Não precisa mandar. Escreva a carta de perdão. Mesmo que for para o seu marido, mesmo que for para a sua esposa, para o seu filho, para os seus pais. Sabe por que muitas vezes as pessoas ficam embaraçadas, as pessoas não têm sucesso no que faz? Toda vez que dá um passo para frente nos negócios, dá 3 para trás. Não é falta de competência não, é falta de resistência interior. É porque não resolveu as suas pendências. Eu quero ouvir um amém. Então pare de mascarar a sua dor. Pare de minimizar o que você viveu. Uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não ignora as nossas feridas, porque Ele é um Deus que nos sara, amém? E a cura acontece como, gente? Pela presença de Deus, pela confissão, pela renovação da nossa mente e pelo perdão. Quando você vive isso, você tem força. As pessoas, a gente passa por muita coisa. Esses dias alguém me perguntou: bispo, como é que você está tendo tanta força? Porque eu tenho resistência interior. Isso não quer dizer que eu não chore. Isso não quer dizer que eu não fico triste. Eu não estou falando disso, eu sou humana. Mas eu não paro. Eu não paro. Eu não vou deixar os problemas acumular dentro de mim, se tornar lixo e me adoecer. Quem está comigo nisso? Amém? Eu vou resolver. É isso que Deus está falando. Você fala: bispo, naquela época, sim. O homem é o homem, desde sempre. E Deus estava falando, Moisés estava falando isso para Josué: seja forte interiormente, para você ter resistência, para que quando o vento vier, você pode até balançar, mas você não vai ceder o seu lugar. Amém? Você não vai dar um passo para trás. Você não vai cair, sabe por quê? Porque você está firmado na rocha. Amém? E o que dá resistência interior? Seu relacionamento com Deus, leitura da palavra. Às vezes as pessoas pensam assim: mas só ler a palavra? Você não sabe o poder que está entrando dentro de você quando você lê a palavra. Você está recebendo uma força que você não percebe agora, só vai perceber quando você precisar dela. Aí você vai falar: puxa, como é que eu reagi tão bem diante dessa situação? Por quê? Porque você
criou essa força dentro de você. Amém? Não é sua força, é a força que vem pela palavra de Deus. Quero ouvir o amém? Então, algo que eu tenho aprendido é que para cada novo tempo que Deus nos dá, seja na família, no trabalho, nas finanças ou no ministério, Ele também vai nos dar a força e a coragem que nós necessitamos. Amém? Ele vai dar. Ele vai dar. Cada vez que você precisar mudar a estação da sua vida, se você estiver dependente de Deus, se Deus for a sua salvação, se você não está olhando para a sua força, a força do seu braço, mas você está olhando para a força do Todo-Poderoso, queridos. Como Paulo declara em Filipenses 4:13, tudo posso naquele, de novo, tudo posso naquele. Esse devia ser um mantra. Não tem um mantra que eles falam aí? O que é mantra? Repetição. Repetição. Então, não estou falando para você fazer mantra, estou só brincando aqui, gente. Mas isso devia ser a frase que te acompanha. Cada momento, cada situação que você passar, uma situação difícil, você vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez eu não posso vencer essa situação, mas Deus pode. Eu não posso vencer essa enfermidade, mas Deus pode. Amém? Está fraco esse amém? Fala para o seu irmão do seu lado: tudo posso naquele que me fortalece. E você vai fazer uma aliança comigo. A partir de hoje, você vai parar de dizer, eu não sei como que vocês falam aqui, né? Mas em Goiânia a gente fala assim: não dou conta. Aqui também? O pessoal do Rio, quando eu vou lá, eles morrem de rir disso, né? Lá eles falam: eu não consigo, né? A gente fala lá: eu não dou conta. Você vai parar de falar isso, vai falar: eu não consigo, mas Deus é por mim. Amém? Eu não tenho força, mas a força de Deus está em mim. Amém? Olha, então fala para o seu irmão novamente: tudo posso naquele que me fortalece. Dá uma salva de palmas ao Senhor.